irmãos, a paz do Senhor. Então vamos agora para o segundo vídeo, desta lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução, ponto 1, e o ponto 2, primeiro subtópico. Agora nós vamos estudar o ponto 2, segundo, terceiro e quarto subtópico, ponto 3 e a conclusão. Então vamos aqui para o ponto 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, segundo subtópico, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19. O líder das forças do mal é o diabo, 1 Pedro 5,8. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus, 2 Tessalonicenses 2,4. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, entre outros males, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 11. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. 2 Coríntios 10, do 4c. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Judas 1, do 21 ao 23. Então, no primeiro ponto, nós vemos as armas da nossa milícia. São armas espirituais e não carnais. Não estamos lutando contra a carne e contra o sangue. Agora, a destruição das fortalezas. O mundo já é no maligno, o líder é o diabo dessa coisa toda, ele trabalha contra o reino de Deus. Então, que ele dissemina o ódio, de respeito à vida, corrupção, moralidade. Então, ódio, temos aí guerras, temos contendas, temos pelejas, tudo isso é obra da carne. De respeito à vida, hoje nós vemos que as pessoas defendem o aborto, a eutanásia, matam como de uma forma que simples, como se a vida não tivesse nenhum valor. Corrupção, vemos isso no Brasil demais, e em todos os países também, as pessoas querendo primeiro o meu e depois o do outro. E a moralidade, não precisa nem falar, nós temos aí toda essa questão e todos os outros males. Como é que a gente pode combater isso? Como é que isso pode ser destruído? Através da palavra de Deus. Ela liberta as almas da prisão espiritual. O inimigo tenta aprisionar as pessoas com isso. Quando a pessoa aceita Cristo, ela é liberta, transformada pelo poder de Deus, e o Senhor resgata ela desta situação. Pastor, não vão deixar de pecar totalmente? Não. Mas aquele que conhece a palavra, vive a palavra, é guiado pela palavra, tem o Espírito Santo dentro de si, verdadeiramente, quando errar, quando pecar, o Espírito vai nos mostrar que estamos errados. Nós vamos procurar na própria palavra a maneira como corrigir a nossa vida espiritual. Subtópico 3. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. 2 Coríntios 10, 5a. A Bíblia, na versão Nova Almeida atualizada, trata como raciocínios falaciosos, ou seja, a Bíblia destrói os raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas ateísmo, relativismo, secularismo, marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas, e o que é um sofisma, só para não entender, na nossa lição tem um vocabulário, diz argumento lógico, mas com o objetivo de produzir uma verdade ilusória. Embora apresente regras da lógica, na verdade, sua estrutura interna de argumento é contraditória, inconsistente e deliberadamente enganadora. Como que se anula esse sofisma? É a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. Então, algumas coisas são contrárias. Ele cita aqui ateísmo. Pessoas que não creem em Deus se afastam de Deus, se afastam da Bíblia, a Bíblia mostra a Deus, como é que elas vão ser transformadas? Relativismo, não tem nada a ver, tudo pode ser feito. Não, temos aprendido nas lições anteriores que a Bíblia é a verdade, a Bíblia tem autoridade, a Bíblia é inspirada, então é nela que devemos seguir. Se a Bíblia diz para não fazer, não faça. Se ela diz que pode fazer, ok. Se você tem dúvida, ore a Deus, mas é melhor não fazer algo que pode desagradar a Deus. O secularismo é viver para o mundo, para o materialismo, para as coisas daqui e esquecer de Deus. O marxismo, doutrina pregada por Karl Marx, por outros, em que o Estado está acima de tudo, Deus está fora. Inclusive, uma das premissas deles é a religião é o ópio do povo, ou seja, algo que vai distrair o povo, algo que vai verdadeiramente tirar o foco do povo. E as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Qual a mensagem da cruz? Jesus Cristo salva.
Você vai ser salvo porque você guarda um dia da semana. Se você não guardar esse dia da semana, você está perdido. Porque você não doa o sangue. Aí se você doar o sangue, você vai estar perdido. Enfim, todas essas heresias, esses secularismos, essas coisas anticristãs, qual o método para a gente acabar com esse sofisma, que são argumentos, parece lógico, mas são contraditórios, como a definição, é persuasão por meio da verdade, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 5b. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. 2 Timóteo 3,8. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado dos ensinos de Cristo. Então ele fala aqui novamente sobre Satanás, como disse lá no ponto da destruição das fortalezas, e domina a mente das pessoas. Então o que ele lança nessas pessoas? Rebeldia. Satanás se rebelou no céu. Ele tenta trazer essa rebeldia também para o ser humano. De certa forma, Adão e Eva se rebelaram, e todos nós nos rebelamos quando pecamos, quando erramos, quando fomos contrários aos ensinamentos do Senhor. O Senhor foi lá, eles se arrependeram, louvado seja o nome do Senhor, pagaram um preço, nós estamos pagando até hoje por causa do pecado, mas eles foram homens que foram perdoados pelo Senhor. Mas a Bíblia mostra muitos casos de pessoas que se rebelaram contra Deus e simplesmente não voltaram mais à sua presença. O orgulho, o eu em primeiro lugar e Deus em último lugar. João Batista disse: é necessário que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu, João Batista, diminua. Jactância, que é parecido com orgulho, vaidades humanas. Então Satanás usa isso tudo contra o ser humano. Porém, contudo, entretanto, a pregação da palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado nos ensinos de Cristo. Quando a pessoa conhece a palavra, deixa que a palavra penetre na sua vida, penetre no seu coração, transforme a sua vida, tudo isso é dissipado para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Vamos ao ponto 3. A Bíblia nos torna humildes. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4,6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes, que confiam na sabedoria humana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4,7. E ainda, humilhai-vos perante o Senhor, Tiago 4,10. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós, Tiago 4,8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, Tiago 3,15, e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Em virtude disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. É isso que Deus quer fazer. Deus aborrece a soberba. O que é soberba? Quando você se acha o principal, o maior, não tem nada acima de você. E nós, em relação a Deus, não podemos nunca ter esse pensamento, porque não há ninguém maior do que Deus. Então nós temos que nos sujeitar. Por isso ele fala aqui, a expressão de Tiago, sujeitar e humilhar-se, querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. E o que eu tenho que obedecer é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é aquilo que o Senhor ensinou. E o que é obedecer, pastor? É ler? Não. É apenas meditar? Não, é colocar em prática aquilo que Deus tem falado através de você, através da palavra. É pegar a palavra e usá-la no seu dia a dia. Espiritual, na igreja, quando eu estou louvando? Não, no seu dia a dia, também secular. Aquilo que Deus quer que você faça, haja da mesma maneira, seja na igreja, seja no trabalho, seja no colégio. Lógico, respeitando a regra, você não vai chegar a pregar a palavra no meio do seu trabalho, parar o seu dia de trabalho e fazer isto. Você vai fazer o seu trabalho, mas as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo Jesus. Tudo aquilo que estava aqui no passado de corrupção, de tudo isso aí, acabou na sua vida a partir do momento que você aceitou Jesus como o único e eterno Salvador. O segundo subtópico do ponto 3 é: Cristo é o nosso exemplo de humildade.
A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6, 7. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter a vontade do Pai e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, 8. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. João 3, 14. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. João 13, 15. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Filipenses 2,5. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece a palavra e imita os passos de Jesus. 1 Pedro 2,21. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Eu quero seguir alguém. Eu vou seguir a Cristo. Infelizmente, nós o que fazemos? Eu faço isso porque Joãozinho também faz, porque a Mariazinha também faz. Não, meu amado irmão, esquece Joãozinho e Mariazinha, porque eles são pecadores igual você. Eles herdaram o pecado de Adão igual você e eles erram, embora sejam muitas vezes até mesmo cristãos. Você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar o exemplo que ele nos deixou de humildade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas desceu, assumiu um corpo humano, sofreu aqui as injúrias, tudo que os homens fizeram contra ele, e até a morte de cruz. Por que ele fez isso? Porque ele te amava, porque ele me amava, porque ele queria fazer a vontade do Pai, então ele se humilhou. E o que eu tenho que fazer? Da mesma forma. Me humilhar diante de Deus, estar diante dele, obedecer a sua palavra, me sujeitar a ele, para que eu possa ser um vaso de bênção para levar a sua palavra ao outro. Se o mundo possa ver Cristo através de mim. Não é mostrar a mim, o Hélio é bonzinho. Não, o Hélio não é bonzinho. O Hélio tem atitudes boas porque Cristo está na vida do Hélio. Então é o Cristo que faz, a obediência à palavra é que faz o Hélio ter atitude boa. Se dependesse só do Hélio, só natureza pecaminosa, ele só faria atitudes ruins, ele não teria atitudes boas. É isso que a palavra nos ensina. E vamos para o terceiro subtópico: a humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus 18,4. O que diz Mateus 18,4, pastor? Estudo bíblico, né? Mateus 18,4. Vamos lá. Mateus 18,4. Mais uma paginazinha aqui, justamente. Faltou uma página. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quando Jesus abençoa as criancinhas, ele dá esse ensinamento para nós. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Eu acabei de dizer isso no ponto anterior. Nessa direção, Paulo faz um apelo para os salvos: andem como é digno da vocação com que foi chamado. Efésios 4:1. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Efésios 4:2. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. João 15:5. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. É isso aí. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. Eu tenho uma boa vontade, eu vou entrar numa autoajuda, eu afirmo que eu vou ser bom, eu vou ser bom. Eu afirmo que eu vou ser humilde, então eu vou ser humilde. Não, isso não existe, meu amado irmão. Não é a tua afirmação, não é um mantra que você vai repetir todo dia. Até como a Igreja Católica faz, ora 10 Pai Nosso, 20, não sei o que lá. Não é isto, é viver a palavra. É deixar que Deus, o Espírito Santo, haja na sua vida e faça com que essa palavra ela penetre dentro de você. Quando você vai pensar em ter uma atitude errada, você lembra da palavra, lembra o que o Senhor disse e aí pensa duas vezes se vai fazer. Lembra que semana passada, como guia, dizia que você precisava ter domínio próprio, pensar antes de agir. É isso que a palavra faz na nossa vida. E ela não nos torna bonzinhos por nós mesmos. Nós somos justos, como aprendemos na lição anterior, por causa de Cristo. Ele nos justificou na cruz. O que fazemos de Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Mas ele também disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, não sou mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa lição, humildade é uma verdade cristã, que nós adquirimos pela leitura da palavra, pela submissão ao Espírito Santo, pela oração, pela busca ao Senhor. Vamos para a conclusão dessa lição, que diz: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todo o conselho mundanos.
Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. E essa é uma realidade. Os judeus não entraram na terra prometida porque eles negligenciaram a palavra. Se você negligenciar a palavra, você estará arriscando a sua salvação. Então, busque a palavra, leia a palavra, viva a palavra, seja guiado pela palavra, desde que a palavra transforme a tua vida. Não se conforme, como diz lá Romano, não conformeis com este mundo, mas transformado pela inovação do vosso entendimento. O entendimento vai ser renovado através de uma comunhão com Deus, oração, leitura da palavra, submissão ao Espírito Santo. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos ministrando a lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Deus te abençoe.